Pela sétima rodada do Campeonato Goiano, Goiás visita o Inhumas no estádio Zico Brandão e no vídeo de hoje eu quero trazer aqui as prováveis escalações. Será que o Guto Ferreira vai priorizar um elenco alternativo para esse jogo fora de casa? Além disso, comentar sobre uma informação de jornalista importante aqui dentro do futebol goiano, garantindo que o Índio Ramírez não será contratado pela direção do Goiás, trazer o que ele disse, um pouco mais de detalhes sobre esse assunto que já virou uma novela aqui dentro do maior do Centro-Oeste, e sobre o lateral direito Douglas, aquele mesmo revelado que nas categorias de base do Goiás, que foi vendido para o São Paulo, agora recentemente foi especulado no tricolor paulista, está sem clube. Poderia ser uma boa alternativa para o Goiás, é um cara assim que a torcida, será que tem esse carinho todo, enfim, essa posição muito escassa no futebol brasileiro, e o Douglas ainda com apenas 32 anos de idade. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Hoje o pós-jogo, a partida que acontece às 3h30 da tarde, vai ser ali por volta das 6 horas da tarde, comecinho da noite, aqui pra gente no Goiás News, fechado? Outro recado que quero passar para vocês é do nosso novo apoiador aqui do canal, o Corredor Esmeraldino, para você concorrer a uma camisa do goleiro Tadeu autografada por apenas R$ 4,99, isso mesmo, uma rifa, já que lá eles terão uma loja totalmente dedicada ao Verdão, com vários produtos personalizados, camisa, canecas, copos e muito mais, tudo que você imaginar do Verdão você vai encontrar lá no Corredor Esmeraldino, nosso novo parceiro aqui no canal, e nada melhor do que para começar, essa camisa autografada do goleiro Tadeu, por apenas R$ 4,99 você pode adquirir a sua rifa. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, do Instagram e também no primeiro comentário fixado. Caso você não queira participar da rifa, tudo bem, vai lá, siga eles, a página que vai ser muito bacana, 100% licenciado e dedicado também ao Clube Esmeraldino, com vários produtos exclusivos nos próximos dias. E agora, essa próxima semana, já essa rifa de uma camisa autografada do Tadeu por apenas R$ 4,99, nosso novo parceiro aqui do canal, o link também no primeiro comentário fixado, fechado? Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a escalação do Goiás para esse compromisso de daqui a pouco, contra o Inhumas, nesta quarta-feira às 3h30 da tarde, no estádio Zico Brandão, no interior do estado, aqui pertinho, mais ou menos uma hora de carro. Esse compromisso que vai acontecer em um horário alternativo, às 3h30, muito por conta do estádio não contar com a iluminação adequada para as partidas noturnas. Desta forma, o ideal é que o jogo se encerre antes das 6 horas da tarde, até mesmo porque aqui no nosso estado escurece um pouquinho mais tarde também, acaba ajudando mesmo assim um calor muito intenso, nesse horário das 3h30. O técnico Guto Ferreira vai sim preservar alguns jogadores após o clássico na última rodada, a vitória por 1-0 diante do Vila Nova, e alguns outros atletas que vinham atuando com uma grande sequência, como no caso do Bruno Melo, do Sander, também ali no meio de campo com o Palácios, o Vinícius, lá na frente. A tendência de hoje, segundo o Globo Esporte, também uma escalação alternativa, e eu penso que não deve fugir muito disso, segundo informações lá do GE, uma provável escalação do Goiás com o Tadeu no gol, lateral direita com Bruno Santos fazendo a sua estreia no maior do Centro-Oeste, os dois zagueiros o Lucas Alter e também o Edu, lateral esquerda com o Hugo, meio de campo o William e também o Felipe, e um pouquinho mais avançado o Palácios ou o Carlos Maia. Acho que o Guto Ferreira vai priorizar o Carlos Maia nesse compromisso. No ataque, Alisson, Nicolas e o Wendel, o garoto recém-promovido das categorias de base. Eu acrescentaria apenas uma mudança, acho que o Felipe não vai jogar essa partida contra o Inhumas, porque ele vem de uma sequência muito grande também com o Goiás, fez o jogo contra o Vila Nova, foi poupado no duelo contra o Craque, mas já havia feito a sua estreia diante do Iporá. Pode ser que ele seja reserva ou não, vai depender muito também do que pensa o Guto Ferreira. Pode ser que tenha essa mudança no meio de campo. O Lucas Alter seria uma boa preservar o jogador, que já vem também de uma sequência grande. Entretanto, o Ian Souto levou um cartão vermelho diante do Vila Nova, terá que cumprir suspensão nesse duelo contra o Inhumas. No restante, eu não acho que deve fugir muito disso daqui não. O Alisson lá na frente recebendo uma possibilidade, o Wendel também, garoto que entrou nos minutos finais contra o Vila Nova. Só fico nessa dúvida em relação ao meio de campo, com o Felipe, se vai ou não ter essa sequência um pouco maior de jogos. Vale lembrar que daqui pra frente o Goiás não vai ter nenhuma partida assim, digamos, muito especial, um clássico, nada disso, apenas essa sequência agora mais, teoricamente mais fácil, contra o Inhumas, posteriormente diante o Grêmio Anápolis, Goiânia, Goianésia e também o Morrinhos no interior do estado. Segundo informações também do Globo Esporte, a provável escalação do Inhumas, que vem um pouco pressionado, a mudança de técnico também com a chegada do Augusto Facina, que ele era técnico do Sub-20 do Atlético Goianiense, foi repassado por empréstimo até o final do Campeonato Goiano, uma situação inusitada, tentando salvar o clube do interior do estado do rebaixamento. Atualmente o Inhumas está na 10ª colocação, com 5 pontos, apenas um pontinho a mais do que o Iporá, que tem 4, é o primeiro time
dentro da zona de rebaixamento. A provável escalação aí do Inhumas com o Flaismar no gol, lateral direita com o Jair, zaga com o Rafael Henrique e também o Gabriel Macedo, lateral esquerda com o Anderson meia dúzia. No meio de campo o Douglas Carvalho, o Everton e também o Alex, lá na frente o Thiaguinho, Marcos Vinícius e o Alan, né, como eu falei, o Augusto Facina, técnico do Sub-20 do Atlético, comandando o primeiro jogo dele, né, à frente do Inhumas, que até começou muito bem o Campeonato Goiano, né, fez uma vitória interessante, abrindo o campeonato contra o Anápolis, no mesmo Zico Brandão, por 1-0. Depois empatou com o Goiânia em 2-2, né, uma partida que estava até vencendo pelo placar de 2-0, não conseguiu manter o mesmo ritmo perdão, empatou com o Morrinhos fora de casa, depois desse empate contra o Goiânia, né, dentro de casa por 2-2 e vem de uma sequência muito ruim de derrotas para o Goianésia dentro de casa, posteriormente na quinta rodada para a Aparecidense no Aníbal Batista de Toledo e na última rodada, né, uma goleada por 5-2 contra o Grêmio Anápolis lá no Jonas Duarte. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa escalação alternativa do Verdão. Sou sim muito favorável à presença de alguns jogadores também fundamentais, né, até mesmo para continuar esse entrosamento, mas dá uma possibilidade de descanso para os principais e também uma vaga, né, no elenco titular para os garotos não só jovens como o Wendel, o Carlos Maia, mas também os outros ali no revezamento do elenco e principalmente a estreia do Bruno Santos, né, melhor dizendo, que pode ser uma solução para essa lateral direita do Goiás. O Verdão, que está na terceira colocação, tem 11 pontos, né, apenas 2 a menos do que o Atlético, e caso vença hoje, pode dormir na liderança do Campeonato Goiano, já que o Atlético enfrenta amanhã, né, na quinta-feira, o craque no Antônio Ascioli. Bora dar sequência no nosso vídeo hoje para falar sobre mais um capítulo da novela envolvendo o meio atacante Índio Ramírez, colombiano de 25 anos de idade, que pertence ao Atlético Nacional e nos últimos dias, até mesmo nas últimas semanas, né, desde o final do ano passado, vem postando várias fotos na Serrinha, comemorando ele com a camisa do América Mineiro, enfim, dando caneta em um jogo entre Bahia e Atlético Goianiense, né, ele obviamente defendendo a camisa do Bahia, e depois do clássico contra o Vila Nova postou um stories ali no seu Instagram também, colocando uma rosa, né, e um choro, aqueles emojizinhos lá no Instagram, deixou claro, né, ali sua vontade de defender o Goiás. Mas agora informação importante lá do jornalista o Thiago Menezes, da Rádio Band News de Goiânia, ele garantiu assim, sem nenhum tipo de dúvida, né, a respeito desse assunto. Abre aspas. Não existe a menor chance do Índio Ramírez ser o camisa 10 do Goiás nessa temporada. A chance é menos 15. O Goiás não tem interesse no jogador, não virá para o Goiás. Se o Verdão contratar o Índio Ramírez, pelas informações que eu tenho, eu abandono o rádio, né? Fecha aspas, foi o que disse aí o Thiago Menezes, direto a respeito desse assunto, que não existe nenhuma possibilidade pelas informações que ele tem. E aí a gente pode imaginar que só pode ser uma coisa, o nome do Índio Ramírez não é ruim para equipes ali que tem um orçamento um pouco mais baixo, como Goiás, Curitiba, Cuiabá, nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Entretanto, ele já trabalhou com o Guto Ferreira, e uma informação importante lá do Central Goiás, se eu não estiver enganado aqui, vou até deixar o print aqui para vocês, ele garantiu ainda umas 2 semanas atrás que o Índio Ramírez não seria contratado pelo Goiás, muito por conta do técnico Guto Ferreira, que havia barrado essa negociação. Então, possivelmente, o Guto e o Índio Ramírez têm ali um desentendimento, ou apenas, pode não ser algo muito sério, mas pelo menos dentro de campo, podem não se bicar, né? Os dois, tanto o técnico quanto também o camisa 10. Vale lembrar que eles trabalharam juntos lá no Bahia na temporada de 2020 e até mesmo no comecinho de 2021. O Índio Ramírez já tem essa ligação com o Guto Ferreira, e essa informação também que ele não foi, no caso, o nome não foi aprovado pelo treinador atualmente no comando do Verdão, e essa informação agora mais recente, né, do Thiago Menezes, lá da Rádio Band News, garantindo que não tem nenhuma possibilidade do Índio Ramírez defender o Verdão. Vamos ficar de olho nos próximos capítulos, né, a respeito dessa história. Se ele fosse tão negado assim, não sei se ele ainda assim iria continuar postando, né, as coisas lá no seu stories, no seu Instagram, mesmo assim, por ser um jogador que não vai ser aproveitado lá no Atlético Nacional. Se pudesse ter algum tipo de negociação com o Goiás, possivelmente esse acordo, né, já estaria selado entre as duas partes. Como eu falei, não consegui encontrar até quando vai o seu contrato no Atlético Nacional. Imagino ser pelo menos até a metade do ano que vem, né, até junho de 2024 ou até dezembro agora de 2023, né? Um jogador que tem apenas 25 anos de idade, estava emprestado ao América Mineiro no ano passado, onde fez 32 partidas no total e 3 bolas na rede. Soma também passagens pelo Bahia, o Atlético Nacional lá da Colômbia, além de outros clubes colombianos, né, como o Deportivo Pasto, Atlético Bucaramanga e o próprio Atlético Nacional, né, quando começou a sua trajetória
ainda em 2016. Quero saber a sua opinião a respeito dessa novela que virou aí o caso do Índio Ramírez, e essa informação é importante. Thiago Menezes garantiu que era assim as informações que ele tinha naquele momento, possivelmente com algum diretor ali importante do maior do Centro-Oeste, garantindo essa não existe a menor possibilidade do Índio Ramírez defender aqui o Verdão. Vamos ficar de olho a respeito desses desdobramentos, né, nessa história que já vinha arrastando desde o ano passado. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu quero falar sobre um jogador revelado aqui nas categorias de base do Goiás, que já está sem clube basicamente há quase 2 temporadas, que é o lateral direito Douglas, aquele mesmo que surgiu aqui nas categorias de base do Verdão, foi negociado posteriormente com o Barcelona, com São Paulo, enfim, um cara que virou até mesmo meme dentro aqui do futebol brasileiro. Mesmo assim, nas suas passagens no futebol europeu, teve um pequeno destaque lá na Espanha, também no futebol da Turquia, onde fez a sua última atuação apenas lá no dia 26 de janeiro de 2020, ou seja, 2 anos, né, que o Douglas não entra em campo. E agora nesta última semana, mais precisamente ontem, na terça-feira, dia 31 de janeiro, lá no canal do Nicola, ele garantiu um contato com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, a respeito desse assunto, já que o São Paulo precisa de um lateral direito e vinha especulando alguns nomes dentro do mercado. O presidente do São Paulo garantiu que nunca esse nome foi sugerido, especulado, sondado dentro do São Paulo, e que não está nos planos, apenas uma conversa da torcida nesses últimos dias. E agora fica essa dúvida, né? O Douglas, será que vai ou não continuar a sua carreira? O último contrato dele, ele que acabou se lesionando gravemente após essa temporada que ele fez, que eu falei para vocês, lá no dia 26 de janeiro de 2020, foi pelo Besiktas no Campeonato Turco, na temporada ainda válida 2019/20. Ele não participou das temporadas 2020/21, nem 21/22 e nem a que se iniciou lá na Europa, né? A 22/23 em junho do ano passado. Ou seja, um atleta que está aí basicamente indefinido. Não se sabe se ele está lesionado. Aparentemente não, né? Porque não tem nenhum tipo de lesão que vai durar basicamente 2 anos para um jogador. A última vez que ele foi relacionado pelo Besiktas, quando encerrou o seu contrato na temporada 2021/22, ele estava defendendo a equipe B, mas não chegou, segundo o site O Gol, não atuou nenhuma partida por lá. Ainda é muito jovem, tem apenas 32 anos de idade. Pela rodagem no Douglas, né, às vezes parece que ele já é um medalhão de 36, 37 anos. Não é este o caso. E uma posição que é muito escassa aqui no futebol brasileiro. De fato, o Douglas nunca foi assim o melhor lateral direito do mundo, mas se fosse para um nível de Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza que ele, se não tivesse continuado no São Paulo por vários anos, possivelmente rodaria em grandes clubes aqui no Brasil e poderia, quem sabe, até mesmo voltar para o Goiás posteriormente. Nesse momento, obviamente, eu não estou sugerindo aqui o Douglas para chegar e ser o titular em uma Série A de Campeonato Brasileiro, apenas trazendo essas informações a respeito do lateral direito formado aqui nas categorias de base do Verdão e vendido ao São Paulo no final de 2011 por aproximadamente 1 milhão de euros naquela ocasião. Você aceitaria ver o Douglas de volta aqui no Goiás, né? Será que poderia, assim, quem sabe, fazer um treinamento, uma pré-temporada com o jogador e tentar reativar a carreira, né, do Douglas, que não atua desde a temporada de 2020, ou você acha que já é uma carta fora do baralho dentro do futebol brasileiro? Vale ressaltar que no Barcelona ele não foi bem, foi negociado por mais ou menos 5,5 milhões de euros naquela época, né, no ano de 2014, após algumas boas partidas pelo São Paulo, e no Barcelona, no time principal, fez apenas 8 jogos com uma assistência no Campeonato Espanhol. Em 2016/17 fez uma baita temporada no Sporting Gijón, uma equipe que naquele momento estava bem consolidada na primeira divisão do Campeonato Espanhol, com 23 partidas e 3 gols marcados. Foi para o Benfica em 2017/18, fez apenas 11 jogos e foi para o futebol turco na temporada seguinte no Sivasspor. Jogou muito bem. O Douglas, apesar da gente aqui no Brasil ter uma visão dele meio zoada, ele fez 2 temporadas muito boas no futebol europeu. Essa primeira no Sporting Gijón em 2016 e 17 e também no Sivasspor lá da Turquia, né, seu último ano de contrato com o Barcelona. Foram 32 jogos, 3 bolas na rede e 7 assistências, né, para os seus companheiros. Tanto é que ele foi contratado para o Besiktas no ano seguinte, onde conseguiu fazer apenas 7 jogos, né, em um contrato de quase 3 anos de duração. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Douglas, lateral direito experiente. Se você gostaria de, quem sabe, não ele chegar agora, não estou sugerindo isso, do Douglas chegar agora e ser o titular do Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro. Acho muito difícil, né? Um jogador pelo menos precisaria de uns 4 meses para ficar ali 100% fisicamente. Apenas dando um pouco mais dessas informações, goiano da cidade de Monte Alegre, né? Se eu não estiver enganado, segundo o Gol, isso mesmo, mostra aqui Monte Alegre de Goiás. Você aceitaria o Douglas de volta aqui no maior do Centro-Oeste.
Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Mas por falar em lateral direito, eu já falei sobre alguns que vêm sendo aí sondados pela diretoria do Goiás nas últimas semanas. Vou deixar esses vídeos na tela final. Teremos o pós-jogo de hoje, após o duelo contra o Inhumas lá no Zico Brandão, por volta das 6 horas da tarde aqui pra gente. E o link do nosso apoiador do canal, o Corredor Esmeraldino, né, aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!